Sabe uma coisa que sempre chama atenção? É por que filhos de pais ricos e de pais pobres parecem viver em universos completamente paralelos. E olha, não é só sobre dinheiro não. Nessa análise, a gente vai desvendar como as estratégias de criação que eles recebem são, na verdade, fundamentalmente opostas e como isso molda o destino deles de um jeito que a gente nem imagina. Então a grande pergunta é essa: o que é que cria essa divisão tão profunda? A resposta, e isso é o mais interessante, não está no amor ou no cuidado, que são iguais. Está nas ferramentas que cada grupo entrega para os seus filhos. Ferramentas que são projetadas para sobreviver e para prosperar em mundos com regras muito, mas muito diferentes. E a diferença toda, no fundo, pode ser resumida em duas palavras. No mundo dos pobres, a habilidade essencial para a sobrevivência é a obediência. Obediência à autoridade. Já no mundo dos ricos, a chave para o sucesso é completamente outra. É a negociação. E aqui, olha, é um ponto crucial. Vamos suspender qualquer tipo de julgamento de certo ou errado. O que a gente está analisando aqui são jogadores em dois tabuleiros de jogo completamente diferentes, com regras totalmente distintas. Cada um está jogando o jogo que aprendeu para vencer no seu próprio universo. Ok, então vamos mergulhar fundo nessas duas estratégias. Entender direitinho como cada uma funciona é o primeiro passo para desvendar por que esses dois mundos operam de maneiras tão distintas. O jogo da obediência soa um pouco forte, né? Mas na verdade é uma estratégia de proteção. A principal tarefa dos quais é garantir que a criança saiba seguir ordens sem questionar. Por quê? Simples. Porque no ambiente em que eles vivem, desafiar a autoridade, seja a polícia, o chefe ou até a comunidade, pode ter consequências bem rápidas e bem severas. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o jogo da negociação. E aqui a coisa muda completamente de figura. Os pais ricos, eles incentivam ativamente os filhos a questionar, a negociar com as figuras de autoridade. Eles cultivam o debate, a argumentação. É quase um treinamento intensivo para um mundo onde as regras não são só para serem seguidas, mas para serem moldadas a seu favor. Mas aí fica a pergunta, né? Por que alguém escolheria conscientemente ensinar obediência cega? À primeira vista parece que isso limita o potencial da pessoa, certo? Pois é, mas quando a gente olha o contexto, a lógica por trás disso fica assustadoramente clara. O objetivo principal aqui não é o desenvolvimento abstrato do potencial da criança. A meta é muito mais imediata, muito mais visceral. É garantir que ela saiba como lidar com as figuras de poder que controlam seu dia a dia. É, no fim das contas, uma tática de pura sobrevivência. E a primeira grande autoridade é a polícia. Para uma pessoa de baixa renda, uma interação com a polícia pode ser um verdadeiro campo minado. Qualquer sinal de questionamento, de desafio, pode levar à prisão. A obediência, nesse caso, não é uma escolha, é um escudo. A segunda autoridade, o chefe. Em muitos empregos de baixa qualificação, a dinâmica é bem simples. O chefe dá uma ordem, o funcionário executa. Aprender a aceitar ordens sem contestar, a famosa manter a cabeça baixa, é fundamental para manter o emprego. E a terceira, que talvez seja a mais sutil e poderosa de todas, a família e a comunidade. Manter uma boa relação com a sua rede de apoio, aquela que pode te dar um prato de comida, um lugar para dormir numa crise, muitas vezes significa seguir à risca os valores e os comportamentos do grupo. Essa citação do professor Jiang resume perfeitamente a lógica da sobrevivência. Desafiar a polícia ou o chefe não é visto como um ato de coragem, é visto como uma tolice, uma coisa que só vai te trazer problema. Então, ensinar a obediência é visto como o maior ato de proteção que um pai pode oferecer. É assim que a roda continua girando. O incentivo social não é para que a criança se destaque, mas para que ela se encaixe. Se todo mundo ao redor cria os filhos de um jeito e alguém ousa fazer diferente, essa pessoa não vai ser vista como progressista. Vai ser vista como um pai ou uma mãe negligente. A imitação vira a estratégia mais segura. Ok, então se o sistema todo empurra para a conformidade, como é que alguém consegue escapar? Existem caminhos, sim, mas eles são estreitos, perigosos e cobram um preço altíssimo. Historicamente, essas foram as 3 principais rotas de fuga. E percebe, todas elas envolvem uma aposta de tudo ou nada. Deixar para trás tudo que se conhece, enfrentar a morte literal num campo de batalha ou apostar o futuro num casamento estratégico. Nenhuma delas é uma aposta segura, nem de longe. E olha que interessante, o próprio professor Jiang, que nos deu essa análise, é um exemplo vivo disso. Ele escapou de uma família pobre através de uma bolsa de estudos. Mas ele é o primeiro a admitir a realidade brutal da coisa. É uma aposta de altíssimo risco.
Significa se tornar um estranho para o seu próprio povo, abandonando a única rede de segurança que já teve na vida. Isso leva a gente para a reta final. O que, no fim das contas, define o sucesso para alguém que começa tão atrás nessa corrida? A resposta é bem mais complexa do que aquelas histórias de superação que a gente adora contar. Para sequer pensar em pegar um desses caminhos de fuga, é preciso ter um tipo de personalidade muito específico, muito raro. É preciso ser individualista a ponto de romper com a comunidade, ambicioso o suficiente para sonhar com um mundo diferente e, o ponto crucial, ter uma tolerância ao risco quase sobre-humana. A verdade é que a maioria das pessoas simplesmente não é assim. E aí a gente chega nesta equação, que é, vamos ser sinceros, brutalmente honesta. A pessoa pode se esforçar ao máximo, mas as probabilidades estão contra ela. O sucesso, quando acontece, raramente é só sobre esforço. É uma combinação de uma personalidade que topa o risco com uma dose gigantesca de pura sorte. E a gente termina com essa reflexão. Entender esses dois jogos tão diferentes nos força a questionar nossas ideias mais básicas sobre meritocracia, sobre sucesso, e nos deixa com uma pergunta bem incômoda. Se o jogo já começa com cartas marcadas, será que só o trabalho duro é o suficiente? Qual é o peso real do esforço individual quando as regras do jogo são tão diferentes para cada jogador?